Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast, O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje eu quero falar de um assunto muito específico, porque eu vi hoje um corte de um podcast, parece ser, e são umas meninas, assim, eu não sei quem são, não conheço, falando como é muito legal que homens sejam femininos. Aí citaram até um rapaz primeiro lá, que eu não conheço, depois citaram o Vitão, né? O Vitão, para quem não sabe, é o cara que furou o olho do Whindersson, e aí depois também já terminou com a Luísa Sonza e tal. Eu conheço ele por causa disso, porque musicalmente ele é totalmente relevante, assim como a Luísa, né? Mas enfim, e conforme elas iam falando, ia aparecendo imagens deles na tela, né? É um cortezinho curto, parece que é um Reels. Eu até coloquei nos meus stories lá e fiz uma pequena enquete. Para minha surpresa, teve alguém que não achou aquilo tenebroso, escabroso, um absurdo. Teve um voto lá de que, votando que acha bacana, que acha normal. Mas, claro, né? 99% foi o pessoal meio assustado com aquilo. E é para se assustar porque quando você lida com uma coisa que está muito fora do lugar, é para assustar, né? Imagina que você está andando na rua e passa 14 pessoas andando de bananeira, com a mão no chão, ao contrário, né? Você vai olhar e falar, cara, isso aqui é estranho. Isso aqui é um negócio que não era para estar acontecendo. Ou tem um motivo muito bom, ou é alguma aposta, ou é alguma coisa, enfim, alguma coisa tem, não é uma coisa normal. Então, quando você vê assim o cara tipo Vitão, né, que é um cara que enquanto elas falavam, apareceu um vídeo dele lá, todo cheio de reboco na cara, com a unha pintada, com não sei o que, com não sei o que lá. E assim, além de ser muito feio, né, é estranho, assim, você olha e tá parecendo a boneca Emília, sei lá. Uma versão meio da Deep Web da Annabelle, uma coisa assim meio estranha mesmo. Além de ser estranho e feio, esteticamente falando, é estranho no sentido de que não tá errado, tá um negócio fora do lugar. Eu queria falar um pouquinho disso aqui, porque às vezes não de propósito, às vezes sim de propósito, mas às vezes não. A tendência é que a mulher, que a mãe, tente puxar o filho para longe da masculinidade que seria o natural dele. Isso é um papo que eu ouvi falar em algumas coisas que eu estudei, mas é um papo muito pouco falado, assim, no geral, né? E a coisa toda começa porque quando você é gerado dentro de uma mulher, né? A mãe engravida e você é gerado ali dentro. Então, obviamente, você está embebido ali dentro de uma composição essencialmente feminina com um excesso e uma quantidade grande de hormônios femininos. Então, a primeira luta, né, que o homem tem contra a questão da feminilidade ou contra uma luta, né? Então, me expressei errado nessa palavra, e como isso aqui é sempre direto, não tem corte, eu vou me retratar aqui mesmo. É uma luta, mas é assim, você tá ali num ambiente que, em tese, não era para você estar, né? Você está em contato com substâncias químicas que não vão ser as mais favoráveis para o seu desenvolvimento enquanto homem, né? Aquilo ali é importante para você se desenvolver como um ser vivo, né? Até um certo ponto. Depois, quando você sai dali, você deveria correr um outro caminho, hormonalmente falando, digamos assim. E aí, depois que você passa por essa primeira fase, onde você está dentro de um corpo de uma mulher cheio de hormônios femininos ali, você tem um contato quase que exclusivamente com a própria mãe, né? Que é onde ela vai amamentar, onde ela vai te acolher, ela vai botar no colo, fazer dormir, tem todo um contato muito íntimo, né, da criança com a mãe ali, e é saudável, é natural que isso aconteça. Então você tende a ficar preso ali naquele aconchego
de uma forma que quando você vai ficando mais velho, se isso não for rompido de alguma forma, você acaba caindo num caminho que seria, em tese, o não natural para um homem. E aí a gente vem falar de uma coisa também que, não sei se vocês pararam para pensar, mas todas, praticamente todas, não vou falar todas porque eu não conheço todas as culturas do mundo, mas assim, na imensa maioria das culturas, até há pouco tempo atrás, você tinha rituais de passagem, né? Se você pegar, sei lá, aborígenes lá da Austrália com os índios norte-americanos, todas as culturas europeias antes de Cristo e depois de Cristo, católicos, pagãos, tudo. Todos eles tinham um ritual de passagem, em determinada idade o menino chegava ali, então ele era emancipado, digamos assim, ele deixou de ser uma criança. E tem alguma coisa que acontece, algumas culturas ela pode ser uma coisa bem selvagem, bem esquisita mesmo, em outras é mais uma cerimônia, alguma coisa assim, mas sempre tinha. Então a partir daquele momento, assim, olha, você está deixando de ser uma criança, ou, se quiser dizer de outra forma, né, você está deixando de ser uma espécie de propriedade da sua mãe, porque até então é ela que cuida, né? Se você pegar culturas mais antigas, a mãe dentro de casa e tal, é ela que cuidava. O contato do filho com a mãe era, sei lá, 90% do tempo. O tempo que uma criança até, sei lá, 6 anos, em tese, passaria com o pai é infinitamente menor do que o que ele passaria com a mãe. Então, acaba sendo um ritual de emancipação. Fala assim, olha só, a partir de agora, você precisa começar o seu processo de virar um homem, né? E isso sempre foi muito cedo, né? Se você pegar as culturas medievais, principalmente, você pega até desde os indígenas até os medievais, enfim, até onde existiu esses rituais, eles aconteciam, sei lá, 11, 12, 13 anos de idade. Então, a partir dali, você sabia, cara, agora, a partir de agora, você tem aí, sei lá, uns 5, 6 anos para você virar homem e virar um adulto e seguir seu caminho. E é isso. Isso se perdeu na nossa cultura por conta de confortos, né? A gente tem confortos, então é natural que a criança vá ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E isso causa um problema, porque você chega a ter adultos infantilizados de certa forma, né? Coisas que eu acredito que a maioria aqui que está me ouvindo não ouviu do pai, algo do tipo, olha, eu tô saindo de casa para fazer tal coisa, você é o homem da casa agora. Você tem a responsabilidade de tomar conta disso aqui, da casa, da sua mãe, dos seus irmãos mais novos, enfim, né? Se tiver, da sua irmã. Esse tipo de coisa se perde, né? Porque tudo houve uma feminilização do cuidado da criança até uma idade mais avançada. Isso é um problema. E é por isso que tem alguns autores, e aí eu vou citar o John Tyson, mas tem outros autores que falam disso também, eles vão falar do resgate dos ritos de passagem. Inclusive, eles vão propor alguns ritos de passagem para que a coisa fique mais ordenada, né? O que é uma coisa ordenada? Isso quer dizer que você não gosta que as pessoas façam... Cara, afinal das contas, eu tô aqui tocando a minha vida, você faz o que você quiser da sua vida. O que eu faço aqui é o que eu estudo para orientar os meus filhos e é o que eu vou fazer. E é nesse estilo, e é por isso que se chama o pai old school. Então, eu tenho uma inclinação para a ordem natural da coisa. Para a coisa do jeito que ela meio que sempre foi. E é isso aí, isso é a minha visão. E você, se quiser ouvir essa visão, seja muito bem-vindo. Então, a ideia de que a coisa precisa estar ordenada num sentido simbólico mesmo, ela é muito importante. E a volta desses rituais, ele é uma espécie de necessidade, né? Eu diria até uma urgência, porque eu não vejo ninguém falando disso. E tem benefícios, sim. Então, um dos rituais importantíssimos que o John Tyson vai falar no livro dele, The Intentional Father,
que é um livro que eu ainda não comecei a ler, mas eu já ouvi um monte de podcast com ele. Ele é um cara que tá vivo, tá ativo, tá fazendo podcast pra caramba, tem um monte de entrevista dele pra todo lado, eu já vi um monte. Ele fala do ritual do jantar, né? A gente pode chamar de jantar de despedida, que é quando a mãe, perto ali dos... Ele falou que fez com o filho dele por volta dos 13, mas aí vai do feeling do pai, né? O pai atento, ele precisa entender qual é a hora do filho. Ele vai falar, o Jon Tyson, que o ideal é que você analise quando começa a questão da puberdade, porque quando começa a aumentar a testosterona, geralmente os meninos, eles têm... Começa a ficar mais agressivo naturalmente, começa a ficar mais agitado, começa a ficar mais cheio de energia mesmo. E aí é a hora de começar o processo, começar a orientar, falar, olha, filho, está acontecendo com você isso, isso, isso e isso. Então, a partir de agora, você é um homem. E aí ele falou desse ritual, do jantar de despedida. A esposa dele pegou o filho, né? Levou ele para um restaurante que ele gostava. Falou, vamos sair aqui, eu e você. E a mãe foi, né? A mãe e o filho. Chegando no jantar e tal, um lugar agradável, comendo outro e tal. Assim, olha, a partir de hoje, a partir desse momento, eu vou me afastar da sua criação, né? Dentro de um bom senso, né? Não é para, foda-se você, não é isso. Mas assim, eu vou me afastar um pouco, vou manter uma certa distância, porque a partir de agora, quem vai conduzir a sua criação vai ser o seu pai. Então você vai fazer as coisas com seu pai, você vai aprender coisas de homem com o homem mais próximo e mais importante que existe na sua vida, que é o seu pai. E esse é o ponto, né? A masculinidade, ela precisa ser transmitida. A mulher, ela, numa certa medida, ela já nasce meio que pronta, né? Existe já muito inculcado no senso comum de que a mulher amadurece mais rápido, né? Isso é uma coisa que a gente consegue perceber. E eu não sei nem se é uma questão só de amadurecimento. A princípio parece que a mulher já nasce meio que pronta para certas coisas, né? O homem, ele parece que precisa ir descobrindo, assim, e meio que construindo aquilo através de investigação, de pesquisa, de estudo, enfim, né? É uma impressão minha, não li isso em lugar nenhum. Então, a partir desse momento, a mãe se afasta, e aí o que vai acontecer é que o filho vai ficar mais próximo do pai, vai fazer mais as coisas do pai, e a partir daquele momento ele é um adulto. E ele vai precisar lidar com as responsabilidades de ser um adulto, dentro de um bom senso também. E aí ele fala que fez isso com o filho dele. Então, dos 13 aos 18 anos, ele acompanhou o filho dele muito mais de perto, o filho dele teve uma rotina mais próxima da dele. E aí ele depois de um tempo, acho que o filho dele hoje está com 22, alguma coisa assim, e ele conversando com o filho dele, ele pensando assim, puxa, mas será que foi certo mesmo? Será que devia ter feito isso mesmo, eu e sua mãe e tal? E o menino hoje falando assim, cara, é óbvio, foi a melhor coisa para mim. O testemunho dele foi muito positivo. Foi claro que eu não entendia na época, mas foi muito positivo para mim, foi a melhor coisa. Quando ele foi escrever o livro, o filho dele falou com ele, você tem que pôr isso no livro, esse negócio foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, acaba sendo um pouco um antídoto, né, contra esse desvirtuamento, porque eu nem sei se a palavra desvirtuamento existe, ou se é desvirtuação, mas vocês entenderam. O Vitão, a boneca Emília da Deep Web, que está sendo visto como o grande padrão de conduta masculina, nada mais é do que uma pessoa que muito provavelmente não foi iniciada da forma correta e não teve um acompanhamento da forma correta. E é por isso que chega em determinada altura da vida, ele precisa ficar fazendo essas coisas. Ou talvez ele nem precise, mas meio que dá mídia, né? Dá atenção e tal. Então, quando você está numa classe artística, enfim, eu não quero entrar nessa... eu não quero mexer nesse vespeiro, mas agora não, né? De repente, no outro episódio. Mas é isso, é a questão de resgatar os símbolos, que isso é a base de tudo que eu estou fazendo aqui, e lá do Instagram também. Homem é homem, mulher é mulher, o filho não manda no pai e na mãe, quem manda na casa é o pai e a mãe,
e eles são casados e o filho respeita, e enfim, é isso, é ordenar a coisa do jeito que sempre foi. E os rituais de passagem como uma espécie de ferramenta para contribuir para isso, uma forma de você organizar temporalmente e organizar na cabeça da criança, dessa criança que está virando um adulto, de que, olha, você tem como homem responsabilidades que a partir de agora vão ser distribuídas para você. Você vai precisar lidar com isso de alguma forma. E eu tô aqui para te ajudar, mas você vai precisar se desenvolver, né? Desenvolver certas habilidades que, se talvez não fosse falado dessa forma, ficaria sem ser desenvolvidas para sempre, e aí o prejuízo todo vocês já sabem qual que é. Basicamente isso que está acontecendo hoje em dia. Então é isso que eu tinha para falar. Tentem organizar, isso é uma coisa que eu já estou pensando, mas tentem organizar isso com o filho de vocês e eu quero saber a opinião de vocês. Se realmente acha que faz sentido, se eu estou viajando, deixa lá no meu Instagram, o Pai Old School, e até a próxima.